Boa noite para todos os irmãos. Parabéns para os casais que tiveram o seu dia de ontem, mas o dia das viúvas vai ser quando? Tá bom. Eu estou falando porque alguém já me falou isso. No projeto. E o dia dos solteiros? Vamos ver, abrir a Bíblia no capítulo 24 de Mateus. Capítulo 24 de Mateus. Vamos ler o versículo 36 em diante. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos parar aqui. O capítulo 24 de Mateus e o capítulo 25, eles estão direcionados a um período de grande tribulação que esse mundo vai ter após o arrebatamento da igreja, e o Senhor aqui está falando da sua vinda em grande poder e glória, a sua segunda vinda, a sua vinda para reinar, para estabelecer o milênio aqui na terra. Então não vamos confundir esse fato aqui com o arrebatamento da igreja. Mas alguns gostariam que nós acreditássemos que antes de Cristo vir nas nuvens do céu, a terra ela será coberta de um lado ao outro de justiça e de paz. Enquanto o mundo não tiver paz, Jesus não vem. Essa é a ideia de muitos. Muito pelo contrário, irmãos, muito pelo contrário. Vários textos bíblicos. A garganta não está boa porque estou aqui com os irmãos desde a parte da manhã. Vários textos bíblicos, eles indicam que antes de Cristo vir a este mundo, pela segunda vez, acontecerá juízos, ou vários juízos. E um desses juízos que acontecerá, Deus estará vindicando o seu nome diante deste mundo. Num desses juízos, Deus vai vindicar o seu nome diante desse mundo. Será a sua justiça que, uma vez mais, terá que ser notada por esse mundo. Fazendo uma proposição aqui, a passagem que nós lemos, ela corta pela raiz, num momento, essas ideias ilusórias de um mundo de paz e de um mundo de justiça. Eu não quero aqui ser trágico. Não é essa a minha intenção. Não quero aqui ser calamitoso e nem catastrófico.
Não. Mas o texto bíblico, ele nos diz o seguinte: como era nos dias de Noé? O Senhor Jesus está falando aqui. Como era nos dias de Noé? As condições, irmãos, do mundo hoje e daqui para frente, sempre para frente, elas assemelham-se àquelas que prevaleciam e vão intensificar aquelas condições que prevaleciam nos dias de Noé. Quando a justiça, ela não cobria a terra, nos tempos de Noé, quando a justiça não cobria a terra, quando os homens, eles tinham se corrompido a ponto de Deus ter que sentenciar e frisar bem que a palavra dele, que a terra encheu-se de violência. Era assim o dia de Noé. A verdade de Deus, ela não dominava na época de Noé. Não dominava. A terra, na época de Noé, ela não estava cheia do conhecimento do Senhor. Não, não estava. E Deus, ele teve então de lavrar uma sentença sobre a terra. E aqui o Senhor Jesus vem nos dizer: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. O Senhor Deus havia falado assim: olha, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Eu vou fazer chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E eu desfarei de sobre a terra toda a substância que eu fiz. Está lá no capítulo 3, versículo 7 e 4 de Gênesis. Bom, aqueles homens da época de Noé, reportando lá aquela época, aqueles homens da época de Noé não quiseram dar ouvidos, não diferente de hoje. Diferente de hoje. Vocês acham que se as pessoas quisessem dar ouvidos à palavra de Deus, tinha lugar nesse banco aqui agora, à noite? Tinha lugar aqui? Tinha banco vazio aqui? Lá em Retiro, em outras igrejas? Vocês acham que se as pessoas tivessem interesse de ouvir aquilo que Deus quer falar, esses bancos estariam vazios? Não. Assim como foi nos dias de Noé. A verdade bíblica é que esse estado de coisas não será diferente hoje e nem será no futuro. E nem será no futuro. O Senhor Deus havia dito para Noé: olha, Noé, o fim de toda a carne é chegado à minha presença, à minha face. Constrói uma arca, faz para ti uma arca. Tudo estava tão catastrófico, tudo estava tão mal, que já no mundo já não podia ser pior. Não podia ser pior. A ponto de Deus dar essa sentença aqui. É provável até que as pessoas de então, na época de Noé, assim, talvez que as pessoas até estivessem pensando assim: que beleza, numa época, estamos vivendo uma época boa, uma época esplendorosa, uma época de progresso. Talvez aquelas pessoas estivessem pensando isso na época de Noé. Talvez. Homens brilhantes, homens de arte, tinha lá homens de talento, homens valentes, homens de fama. Olha que nem tinha inteligência artificial ainda. Muitos diriam: Noé, talvez aqueles homens de fama, aqueles inteligentes lá, eles talvez diriam assim: Noé, você está totalmente enganado. Você está totalmente enganado com essa mensagem que você está pregando. Só você tem essa opinião. Só você tem essa opinião. Então, Noé, faz o seguinte, rapaz, para de trabalhar na construção dessa arca, para de proclamar essas ideias estranhas e vamos aproveitar a vida, rapaz. Vamos aproveitar a vida. Não seja tão
não seja um fanático, Noé. Não seja um fanático religioso. Não seja um homem de mentalidade retraída, Noé. Não seja. Esse mundo tem muita coisa boa para poder desfrutar ainda, Noé. Para de construir essa arca. Será que você, Noé, acha que está todo mundo enganado e só você tem a verdade? Como Noé deve ter resistido ao sarcasmo daquele mundo escarnecedor, daquele mundo infiel, pregando a vinda de um juízo de Deus, pregando a vinda de um dilúvio que aconteceria quando nem sequer uma nuvem aparecia no horizonte. Gênesis no capítulo 6, versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. Gênesis no capítulo 6, versículo 3, o Senhor fala com Noé, Noé, os dias dessa humanidade serão 120 anos. Você constrói a arca e serão 120 anos. E durante 120 anos, aquele pessoal ouviram Noé pregar a justiça de Deus e testificar que Deus haveria de enviar um juízo sobre aquela humanidade, caso não houvesse arrependimento. Noé apoiava-se, construía a arca, pregava, e ele apoiava-se tão somente na palavra de Deus. Irmãos, o que nós temos hoje para o mundo é a palavra de Deus. Mais nada. E nós nos apoiamos, a igreja do Senhor Jesus, ela se apoia tão simplesmente na palavra de Deus. É o que ela tem para se apoiar. O que eu estou fazendo aqui nessa noite, nesse púlpito, é porque eu apoio tão simplesmente na palavra de Deus, que é poderosa, para anunciar a esse mundo um juízo que vai acontecer. Noé constrói a arca. Durante 120 anos, esse pessoal vai ouvir a palavra. E Noé apoiava-se tão somente na palavra de Deus. O dilúvio iria acontecer, porque Deus havia falado. Os valentes poderiam... Será que os valentes poderiam se libertar daquele juízo? Será que os cientistas, será que alguém podia entrar no computador e ver assim, não, nós vamos tentar reverter essa situação aqui? Será que alguém podia fazer? Será que o gênio do homem, na época de Noé, poderia inventar um meio de se salvar do dilúvio que Deus iria mandar? Havia sim. Havia. Havia um meio. Havia um meio de se escapar daquele juízo divino. O dilúvio. E esse meio, ele não estava sendo revelado, anunciado à inteligência do homem. Esse meio estava sendo revelado, anunciado, não à vista do homem, não à razão do homem, não à imaginação do homem. A mensagem de Deus para aquela humanidade, o meio que estava sendo revelado, que Deus mandou revelar, era fé. Vocês precisam crer em Deus. Esse era o meio de escapar do juízo. Fé em Deus e arrependimento de pecados. Esse era o meio de escapar do juízo. E uma vez acontecendo isso, no coração daquela humanidade, eles entrariam na arca e seriam salvos. O que é um tipo? A arca é um tipo de Cristo. A arca é um tipo de Cristo. Como um refúgio em meio a um castigo iminente que está para acontecer. A arca é um tipo de Cristo, em meio a um castigo iminente que está para acontecer, que há de vir. E o Senhor Jesus fala, como foi nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Sabe o que o escritor aos Hebreus nos escreve, dizendo assim no capítulo 11, versículo 7? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, creu para a salvação e preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Prezados, hoje, Deus ele toma conhecimento de todas as coisas vis. Deus ele toma conhecimento de todas as leis que estão fazendo contra a sua vontade. Deus toma conhecimento de todas as leis que vão contra a sua palavra. Deus toma conhecimento de todas as coisas. Ele toma conhecimento de todos os pecados, nas suas mais diversas formas dessa humanidade. Pois bem, aquele pessoal não deu crédito à mensagem que Noé pregou. Veio o dilúvio e levou a todos, com exceção daqueles que haviam refugiados na arca com Noé. Todos quantos não estavam na arca com Noé se perderam. Fechados dentro da arca, todos aqueles que não estavam fechados dentro da arca ficaram do lado de fora. Não havia mais qualquer esperança de salvação. Um termo muito triste chamado tarde demais. Tarde demais. Eu espero que esse termo aqui não aplique. Não sei se tem alguma pessoa aqui que ainda não deu a sua vida para Jesus. Ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, mas cuidado com esse termo tarde demais. Assim como foi no dia de Noé. Meus prezados, de igual modo, as condições que logo hão de prevalecer, elas serão exatamente semelhantes ao dia de Noé. Não sou eu aqui que estou falando, não. É o Senhor que disse. Assim como foi no dia de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Para a grande surpresa dos homens, o mundo ele será apanhado, vou usar aqui uma palavra bem fácil, o mundo será apanhado desprevenido, com tão grande espanto como foi no dia de Noé. Quero fazer aqui, em segundo lugar, uma analogia disso, a doutrina da cruz. Tudo isso mostra a doutrina da cruz de um modo muito intenso, que foi uma outra visitação de Deus em juízo a esse mundo. Sim, uma visitação de Deus à humanidade em juízo, quando ele mandou seu filho para a cruz. Deus estava visitando a humanidade em juízo, cravando os teus pecados e os meus em Cristo, no seu filho, lá na cruz. Nós vemos ali na cruz o juízo de Deus, abrangendo toda a sua sentença, a natureza e o seu pecado, e revelando ao mesmo tempo, lá na cruz, a manifestação da sua graça salvadora, a manifestação do seu amor, da sua graça salvadora. A morte do Senhor Jesus Cristo da cruz, lá num só tempo, quis revelar o juízo de Deus contra toda a carne. Mas num só tempo, mostra também a sua salvação para todo pecador perdido
e culpado. Nela, lá na cruz, nela, o pecador é perfeitamente julgado. E nela, na cruz, o pecador ele é perfeitamente salvo. Perfeitamente salvo. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. A longanimidade de Deus esperou mais ou menos durante 120 anos. Esperava nos dias de Noé. Deus, você sabia que Deus prova quanto ele é longânimo? Deus prova quanto ele é longânimo. Logo no começo da história da humanidade, o primeiro casal, eles haviam pecado. Havia um pecado. Trazendo com esse pecado uma séria sentença de morte sobre si mesmo. Sobre si mesmo. Depois a raça humana, ela foi desenvolvendo e desenvolveu em comunidades que se empenhavam em viver de um modo sem Deus em todas as esferas das suas atividades, na cultura deles, na civilização. Os frutos das habilidades são os frutos das habilidades com os quais Deus dotou as suas criaturas, mas essas criaturas, elas desenvolveram esses dons que Deus concedeu à humanidade, fazendo das habilidades que eles possuíam algo que desagradava a Deus. Não se preocupavam com o Criador e desenvolveram o pecado. E Deus, ele tolerou isso. Olha bem, Deus tolerou essa situação por aproximadamente 1.600 anos. Mas chegou o dia. Chegou um dia que o Senhor falou assim: não, basta. É chegado, vou dar cabo de toda a carne. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Mas mesmo assim, Deus deu oportunidade de salvação àquelas pessoas durante 120 anos, nos quais Noé, ele testemunhou que o que Deus havia revelado para ele, a justiça de Deus, mas sem resultado. Não houve resultado. Nenhuma daquelas pessoas ímpias lá prestou atenção às advertências que Noé havia dado. Todas elas deixaram o tempo passar, como muitos deixaram. Faraó deixou o tempo passar. A justiça devia seguir o seu curso. Deus ainda, ele é paciente. Nós estamos vivendo dias em que Deus, ele tirou um povo, ele separou um povo do mundo para poder pregar. Nós estamos vivendo um tempo de graça, uma dispensação chamada graça, onde Deus, ele é paciente ainda com a humanidade, pregando. Às vezes a gente vê alguns servos de Deus que chegam a ser impaciente diante de tanto pecado que veio, mas o nosso Deus, ele é paciente, ele está sendo paciente ainda. Longanimidade tão grande quanto foi naquele tempo de Noé. Sabe por quê? Porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus, ele não é do agrado de Deus que ninguém se perca, senão que todos chegam ao arrependimento. Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 3, que Deus, ele quer o arrependimento. Não pense que tudo continuará como como o dia da graça, esse tempo de amor, de graça de Deus, de longanimidade. Esse tempo vai acabar. Esse tempo vai acabar. A mensagem que eu quero trazer para nós nessa noite é como foi no dia de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O tempo da graça, ela vai chegar ao fim. Da mesma maneira que chegou para aquela humanidade do tempo de Noé. O dilúvio,
de repente se abateu sobre aqueles contemporâneos de Noé e todos foram perdidos. Eu quero encerrar e dizer que a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não espera isso, não. A igreja de Deus, todos aqueles que fazem parte da igreja de Deus, que foram resgatados e arrependeram dos seus pecados, creram que Cristo foi à cruz pelos seus... A igreja de Deus, ela não espera a calcinação desse mundo. A igreja de Deus, ela espera o aparecimento da estrela da manhã. A resplandecente estrela da manhã. A igreja de Deus espera. Portanto, diante dessas expectativas todas, a subida da igreja, ela é iminente. Nós sentimos ainda nos dias que estamos vivendo a graça de Deus. Está de pé a graça de Deus para com os pecadores perdidos. É aquilo que Paulo escreveu na carta aos Coríntios. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. É graça. Ele está provendo agora um modo, ele proveu um modo de reconciliação do pecador. Mas um dia, assim como foi nos dias de Noé, um dia ele vai julgar. Agora, tudo é graça. Um dia será ira. Agora, Deus perdoa pecados por meio da cruz. Um dia, ele vai punir o pecador que não deu crédito à sua palavra, à sua mensagem de graça. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos abençoe e que avive em nosso coração essa graça de Deus, essa longanimidade que Ele tem para esse mundo nos dias de hoje. Porque um dia essa graça terminará. A porta irá fechar. E então o juiz de Deus será descarregado sobre a humanidade desse mundo. Que sejamos porta-vozes dessa mensagem de Deus, uma mensagem de graça, de amor. Mas não esqueçamos de falar que Deus um dia vai julgar esse mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.